Vamos lá, pessoal, encerrando através dessa oitava aula, o nosso módulo 18º, nosso 18º degrau do nosso curso. Nós vamos falar nessa oitava aula sobre a confecção do PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Nome difícil? Não, mas é simples de se entender, tá? É um documento do histórico laboral do funcionário. Nele consta várias informações relativas às atividades do trabalhador na empresa. Dados administrativos, o resultado de monitoração biológica e ambiental do tempo da elaboração do funcionário na empresa. Na realidade, é um documento de apoio para a aposentadoria de forma especial para funcionários que trabalham em condições especiais, sejam decorrentes de periculosidade e insalubridade. Antigamente, quando iniciava o processo de aposentadoria, o funcionário procurava a empresa que trabalhou para pedir um documento que, na época, chamava-se de SB40. Tá? Muitos, porém, se deparavam com empresas que mudaram sua localização, faliram ou encerraram atividades, situação a qual o funcionário ficava sem saída. Então, vamos lá. O PPP, ele vai mostrar o histórico da elaboração do funcionário, se ele teve índices, decibéis de ruídos altos, em que viesse prejudicar ele, se ele tinha exposição a ruídos, como eu falei, se tinha riscos ergonômicos, se tinha riscos químicos, riscos biológicos que impulsionasse um pagamento de insalubridade. Então, normalmente a insalubridade vem no holerite do funcionário, ele recebe um percentual calculado sobre o salário mínimo, vai depender do que diz a convenção coletiva e do grau de risco da empresa que vai estar lá no PPP, no PGA, Programa de Gerenciamento de PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, bem como no PCMSO, Programa de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional. Então quando você começar a trabalhar numa empresa, na parte do departamento pessoal, pede esses documentos para dar uma olhada e pergunta sobre o risco. Então vai estar lá, risco 3, então 30% de insalubridade. Se ele tem insalubridade, ele não tem periculosidade. A insalubridade é um valor a mais pela exposição de riscos que o funcionário corre. Periculosidade é risco de vida. Então, ou recebe periculosidade ou recebe insalubridade. Não pode receber os dois, ok? Então, esse PPP vai estar descrito amparado pelo PCMSO e PGR, com laudo de um engenheiro, de um médico de trabalho, de um engenheiro de segurança do trabalho, dizendo que a empresa tem riscos, que foi feito uma medição sobre ruídos e ultrapassos decibéis que está lá nas normas regulamentadoras. Isso tem respaldo normalmente por um profissional de segurança do trabalho. Tá? Nós pensamos até no futuro em fazer um treinamento de inicialização à segurança do trabalho, para você entender qual é o ramo do funcionário, o que ele vai fazer, esse profissional. Tá? Então, tem esse laudo, está descrito lá que ele tem insalubridade, tá? Então ele pode aposentar de acordo com o que está informando lá no PPP, pelo histórico profissional dele, que ele esteve exposto a ruídos, ele esteve exposto a vapores químicos, a riscos ergonômicos, e isso demonstra através de laudo, que é o LTCAT, tá? Um outro documento que você pode buscar informação também, que é um respaldo para esse PPP. Está dizendo que a atividade ele é insalubre e ele recebe insalubridade também. Então, esse documento, quando ele for aposentar, ele vai dar entrada dizendo que ele trabalhou em condições especiais. Atualmente é assim, a pessoa que trabalhou em situações especiais, a cada 5 anos trabalhado, ela ganha 2 anos. Então, a pessoa hoje, 35 anos para aposentar, vamos dizer, 30 anos, 35 anos para aposentar, então são 7, tá? Vamos ver, 35 dividido por 5 dá 7, então a cada 5 anos ele ganhou 2 anos. Então, aí faz-se o cálculo de uma forma diferenciada quando ele trabalhou em situações insalubres. Trabalhou só 2 anos? Então divide a proporção. 2 anos, tá? Vai dividir por 5 e multiplicar por 2. Então o PPP, quando o funcionário dava entrada na aposentadoria, ele tinha que buscar um documento na empresa que ele trabalhou chamado SB40.
estava prestes a aposentar, tinha que ir lá na empresa pegar isso. E se a empresa faliu? E se ela mudou de endereço? Ela era no ABC Paulista, agora ela é no Piauí. Como que se faz? Hoje a tecnologia está a favor, você entra em contato e tal, mas antigamente era um pouco mais complicado. Então, não precisa mais correr atrás da empresa. Quando você demite o funcionário, você tem obrigação de entregar esse PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, tá? Para que ele dê entrada na aposentadoria, já com o documento não vai precisar correr atrás, a empresa tem obrigação de entregar. Então você vai coletar a assinatura do funcionário, informando a entrega. E esse documento tem que ser respaldado por laudos de profissionais específicos, quer seja engenheiro de segurança, médico, para comprovar essa questão da insalubridade e que dá ênfase a uma aposentadoria especial, ou seja, com redução de tempo de contribuição por estar exposto, mas tem que estar muito claro e tem que ser bem minuciosa para que o INSS aceita, tá bom? O PPP derrubou este problema, visto que já no momento do desligamento do funcionário tem a obrigação de apresentar esse documento. E derrubou esse problema de ter que correr atrás da empresa quando ia aposentar, porque agora você já tem. Que é elaborado por um profissional diretamente ligado com a empresa de medicina e segurança do trabalho, que se baseia no conteúdo do PCMSO, como nós falamos, Programa de Controle e Gerenciamento, Programa de Controle, Medicina e Saúde Ocupacional, e no PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o antigo PPRA, tá? Programa de Prevenção de Riscos e Acidentes. Então, o PGR hoje substituiu o PPRA, ok? PCMSO, PPRA, CIPA, né? Nós vamos aprender isso, nós vamos fazer um curso de inicialização ao trabalho de técnico em segurança do trabalho. Eu tenho formação como técnico em segurança do trabalho e vou ajudar vocês a entender qual que é o campo de atuação desse profissional. Na realidade, o Nubrae pensa em fazer um coach de inicialização de carreiras, onde nós vamos contar com alguns profissionais, tá? Dando ênfase à profissão, para você se aprimorar, para você entender, é isso que eu quero. É muito gostoso, vai ser bem prático, tá bom? Uma observação importante, fundamental, imprimir em 2 vias o PPP, no ato da entrega, coletar assinatura oficializando a entrega. É aconselhável deixar esta via junto ao prontuário, arquivo morto do ex-funcionário, visto que em caso de perda e procura futura será mais fácil a localização, evitando-se assim aborrecimentos com uma nova confecção. Entregou para o funcionário, tem uma via no prontuário dele, tá? Você tem a obrigação de guardar os documentos do funcionário por 35 anos, tá? Funcionário trabalhou há 20 anos atrás, e tem muitas empresas sendo procuradas por causa do SB40, que não tinha na época o PPP. Você tem que levantar o documento do funcionário, fazer o SB40, quer dizer, na realidade não é mais o SB40, substitui pelo PPP. PPP pode ser feito de qualquer jeito? Não. Passe isso, tá certo que às vezes alguma coisa é só transferência de informações. Passe é um pouco maior o custo, ok? Mas passe para que a empresa de medicina e saúde ocupacional faça, ok? Para registrar, porque tem muitas coisas que tem que estar linkado também ao e-social. Então deixa um especialista fazer isso, não vai correr riscos com informações erradas, com fiscalização de Ministério do Trabalho, tá bom? Parabéns, vencemos o 18º módulo, vamos fazer o questionário aí, que ele é um pouco grandinho, mas ele vai reforçar tudo que nós aprendemos. Sucesso! Nós vamos para o 19º módulo, que vai ser a homologação, que é bem simples. Depois nós vamos fazer o fechamento da folha, que é a aula 20. Vamos partir depois para a 21 e vamos concluir com a 22. Então estamos bem próximo, mas não tenha pressa. Faça tudo bem direitinho, tá? Aprenda bastante, esclareça dúvidas e nós estamos aqui para te ajudar, para enriquecer essa bagagem profissional. Então, concluímos a nossa 8ª aula e concluímos o nosso módulo 18, desligamento do funcionário. Parabéns por mais esse degrau.